Oi gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Neste espaço, celebramos a vasta diversidade cultural de nossa região e apresentamos reportagens e entrevistas que exploram temas políticos e sociais relevantes para o Nordeste, sempre com a visão popular. É jornalismo de qualidade, feito por quem é daqui. Vem comigo! Você vem acompanhando o aumento dos casos de dengue no Brasil? Hoje vamos mostrar como essa situação é um alerta para o Nordeste. E na entrevista do Aqui Pra Nós, a gente vai conversar sobre a Lei de Alienação Parental. Vamos entender os seus impactos na vida e no direito de mulheres mães. Já no Balaio Cultural, você vai conferir uma dica de música feminina e nordestina, que inicia a nossa programação de março, o mês de luta das mulheres. O número de casos de dengue no Brasil está chegando perto de 1 milhão. E o país segue em campanha de combate aos focos de Aedes aegypti, que muitas vezes estão relacionados com a falta de saneamento básico em territórios periféricos das grandes cidades. É um problema a nível de América Latina, já que Peru e Argentina também enfrentam altas dos casos, mas dentro do território do Brasil há contextos regionais diferentes. O Nordeste apresenta a menor incidência de dengue nesse momento, mas isso não quer dizer que podemos descansar. Vamos saber mais na matéria. O Brasil está enfrentando uma crise de saúde pública com o surto alarmante de dengue em 2024, que já registra mais de 500 mil casos da doença em todo o país, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O número representa um aumento significativo em relação ao ano passado, quase quadruplicando a quantidade de infecções. O impacto é mais acentuado em 6 estados brasileiros, onde o surto evoluiu para uma epidemia, no Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Segundo Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, os casos têm aumentado porque o mosquito Aedes aegypti tem se adaptado às condições climáticas do Brasil. Então a gente tem a questão do aquecimento climático, né, das mudanças climáticas que interferem diretamente nisso. Isso é uma coisa que está consolidada já na comunidade científica. A gente tem os avanços ao longo do tempo de desmatamento, né, o avanço dessa urbanização forçada, da transformação do espaço do território, enfim. Outro fator que também conta é o Aedes aegypti, o mosquito, ainda falando de uma maneira em geral, né, ele ao longo do tempo ele vem sofrendo adaptações também. Então, em alguns momentos no passado, a gente falava, por exemplo, que o Aedes aegypti ele se replicava, ele se reproduzia em água limpa, né? E ao longo do tempo isso foi se modificando e hoje a gente já nem fala isso de uma maneira em geral, né? A gente tem vivido um momento de muito calor, né, nos últimos meses, mas ao mesmo tempo de muita chuva em muitos cantos do país, né? Então, o que traz essa combinação, né, de muita chuva, o próprio calor, então tudo isso combinado tem feito com que fortaleça-se um ambiente mais propício para a reprodução do Aedes aegypti. A dengue, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, é considerada a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, particularmente no Brasil. O país está enfrentando o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus, fatores que contribuem para o aumento dos casos, juntamente com as condições climáticas favoráveis, como calor excessivo e chuvas intensas, como afirmou Aristóteles. Até o momento, o Nordeste apresenta a menor incidência de dengue no país, mas não há motivos para relaxar. Em uma semana, Pernambuco teve o aumento de 84% no número de casos prováveis de dengue, conforme dados divulgados na última quarta-feira, 28, pela Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, foram notificados 2.599 casos até a 8ª semana epidemiológica, que terminou no sábado, 24. Até a 7ª semana, o estado tinha 1.407 ocorrências. A Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, confirmou também no dia 28 a 5ª morte por dengue no estado. Neste ano, foram notificados 16.771 casos prováveis de dengue no estado,
e 64 municípios do estado estão em epidemia. Não restam dúvidas de que a dengue é uma doença que acomete, né, que ela costuma, por mais que todo mundo possa adoecer de dengue, mas é uma das doenças da desigualdade. Não restam dúvidas de que condições, por exemplo, de saneamento, como bem colocado, questões de habitação, tudo isso interfere, né, para que a gente possa ter situações mais propícias, né, para promoção, para propagação primeiro do mosquito e, consequentemente, do vírus da dengue, assim como da zika e da chikungunya. Em resposta à crise, o Ministério da Saúde informou que 521 municípios de 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal, foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via Sistema Único de Saúde desde o mês passado. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue. Mais do que as ações individuais, que são importantes, a gente precisa muito de ações comunitárias, ações coletivas, de associações, de movimentos, todo mundo também se envolvendo com isso, mas a gente precisa que o poder público se mobilize, né, particularmente nessa questão da prevenção, porque todo mundo sabe como o Aedes se multiplica, todo mundo sabe como a dengue ela passa de uma pessoa para outra, então a gente precisa de mais ações concretas. O mês de março se inicia e com ele o fortalecimento do calendário de luta das mulheres. Pensando nisso, a gente aqui do Brasil de Fato resolveu trazer informação focada no que elas vêm debatendo. Em 2024, a Lei de Alienação Parental completa 14 anos e apresenta diversas contradições que impactam diretamente a vida de mulheres mães e seus filhos. Movimentos feministas e grupos juristas reivindicam a revogação da lei e até a ONU fez o mesmo apelo ao governo brasileiro. Vamos entender na entrevista. Olá, gente. Nós estamos aqui hoje com a Andresa Santana, que é advogada e reside lá em Salvador, na Bahia, para falarmos hoje sobre a Lei de Alienação Parental. Seja bem-vinda ao nosso programa, Andresa. Obrigada, Rodolfo, pelo espaço e pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante. Andresa, após esses 14 anos de LAP, qual é o saldo da lei para as mães e para as crianças? Bom, eu diria que o saldo é de muitas injustiças, de crianças desacreditadas, mães também desacreditadas, mães que ficam em pânico mesmo com a possibilidade de serem processadas, né, e de pais utilizarem essa lei para retirarem essas crianças dessas mães e de crianças desprotegidas. O que a gente percebe que é um sintoma que traz a necessidade de revogação da lei. Porque essa lei ela foi criada justamente com a justificativa de proteção de crianças. Se eu estou usando essa lei de uma forma que não está protegendo, ela não tem necessidade de existir, né? Eu diria também, sendo também direta com relação a isso, que é também uma lei que traz muito reforço de estereótipo de gênero dentro do judiciário. Então, isso também é um saldo, né, para mães. Mães que são desacreditadas, são postas como loucas, vingativas e que utilizam essas crianças para atrapalhar esses pais de serem pais, quando, na verdade, o que a gente percebe na prática são pais que querem fugir completamente dessa responsabilidade da paternidade. Andresa, quais são as contradições trazidas pelo LAP e por que movimentos de mulheres e outras entidades apontam que essa lei é prejudicial para mulheres e crianças? Então, ela é aprovada, né, em 2010 aqui no Brasil, e ela é aprovada de uma forma muito alheia às questões das mulheres e das crianças. Então, é uma associação de pais divorciados que traz a necessidade dessa lei, sem consulta, né, a mãe, sem consulta a criança, sem consulta à organização, sem consulta à sociedade civil mesmo, e aprovam essa lei buscando, né, reivindicar esses supostos direitos de convívio com os seus filhos. Então, ela já nasce de uma forma contraditória. Porque se a gente está pensando que é uma lei que vai proteger crianças novamente, a gente tem que, no mínimo, ouvir, né, associações que pautam direitos das crianças. A gente tem que, no mínimo, ouvir mulheres, mães
que estão com essas crianças no dia a dia. Então, a quem serve, né, aprovar uma lei dessa forma, de forma tão rápida e de forma tão alheia aos sintomas da sociedade e às reivindicações, né, de mulheres e de crianças. É uma lei que ela acaba violentando, né, as mulheres e acaba violentando as crianças também. Em casos mais extremos, e é uma violência que vem sendo psicológica, né? Em casos mais extremos, a gente percebe também a utilização dessa lei para situações em que essa mãe observa que essa criança passou por um abuso sexual, né, desse pai, tem uma guarda compartilhada, tem um regime de convivência, e essa criança ela vai passar esse período com o pai, e a mãe percebe que ela retorna de uma forma diferente, ou essa criança relata, né, o que aconteceu, e elas têm medo mesmo de irem fazer uma denúncia no conselho tutelar e acabar, né, essa lei sendo utilizada como que vai dizer que essa mãe ela está colocando falsas memórias nessa criança, ela está dizendo o que está acontecendo. E aí a gente vê também essa violência com as mães, com as mulheres, mas também a violência com as crianças. Como eu disse na primeira pergunta que você fez, né, que são crianças que são desacreditadas do tempo inteiro. Então é fácil eu dizer que uma criança ela está mentindo, uma criança ela está inventando, uma criança está dizendo o que eu quero que ela diga. Porque crianças judicialmente elas são tratadas assim, né? O que elas relatam é algo que eu preciso de mais provas para dizer que elas estão relatando a verdade, né? Então, dizer que essas memórias de violência sexual, de abuso cometidas pelos seus pais é uma falsa memória imputada por essa mãe que não se conformou com esse término, por exemplo, é muito fácil, porque eu pego esse elo mais fraco das crianças e acabo utilizando isso de uma forma que vai privilegiar quem quer ser privilegiado, né? Andresa, essa lei já passou por alterações recentes que atenuaram as punições sobre as mães, né? Mas ainda assim, a ONU enviou recomendações ao Brasil para que revogue a lei. Isso tem sido debatido pelos nossos deputados e senadores? As modificações que aconteceram foi com relação à suspensão da autoridade parental, né? Não existe mais essa possibilidade dessa suspensão, ou seja, a mãe não, assim, dizendo bem, de forma bem enxuta, a mãe não perde mais a guarda, né? O que a gente pode ter agora são multas, essa alteração dessa guarda familiar, de ser unilateral, ela virar compartilhada, ou ela ser compartilhada, virar unilateral. Então, a gente tem essa modificação e a questão de ampliação da convivência. Então, é um pai que não convivia com essa criança, agora pode ter um período de convivência com ela, o que faz algumas mães ficarem também em pânico, né? Porque por muitas vezes essa convivência ela não é assistida. Então, como é que eu estou acreditando que esse pai está, por exemplo, fazendo alguma coisa com essa criança, ou não tem o cuidado devido com essa criança, e de repente o juiz manda com que me acuse de alienação parental, né? Me condena por alienação parental e faz com que esse pai conviva mais com essa criança. Então, olha o pânico que fica, né? Os senadores, os nossos deputados debatem isso, mas a questão ainda debatem da forma como tem que debater, porque a gente sabe que todo projeto de lei ele demanda um tempo, né, para acontecer, para ser aprovado, para a revogação acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tempo é ouro, né? Então, quanto mais se demora para essa aprovação, quanto mais não se coloca esse ponto em pauta de uma forma que eu traga ela como uma prioridade para essas mães e para essas crianças também, algumas mães e crianças vão continuar sendo violentadas. Além de tudo, a gente tem essa questão de mudar o pensamento, né? A gente vai revogar a lei, mas, ao mesmo tempo, essa questão desse debate, desses estereótipos, dessa mulher louca, dessa mulher vingativa, dessa criança que está mentindo, que está com falsas memórias, vai continuar acontecendo, mesmo sem a utilização da lei. Então, a gente trouxe uma lei que mudou, querendo ou não, uma cultura, né, de como essas mulheres são postas, também processos de família, e a gente vai ter que reverter isso tudo. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Andresa. Até a próxima. Obrigada, Rodolfo. Boa tarde. A gente já combinou aqui no Trilhas que só vai dar mulher nordestina no balaio do mês de março. E hoje a dica vem carregada de ritmo e muita regionalidade. Roda a vinheta e vamos conferir com a repórter Fátima Pereira. Olá, pessoal! Eu sou Fátima Pereira e esse é o nosso Balaio Cultural. Aqui você encontra dicas nordestinas de cultura, sejam agendas culturais, livros, filmes e mais o que tiver de bom da nossa região. Massa, né? Vamos junto?
No Balaio Cultural desta semana, vamos conhecer uma artista incrível que está conquistando corações com sua música e presença de palco. Estou falando de Laís Sena. Correnteza de histórias irrigam nossas memórias. Cantora, compositora e bailarina, natural de Recife, Laís Sena tem 25 anos e já está na cena pernambucana há 17 anos, sendo 6 como cantora. Um de seus projetos que merece destaque é o Bailalá, criado e coordenado por Laís. O Bailalá é um baile de frevo e forró que mistura composições autorais com releituras de referências musicais desses gêneros. Eles se apresentam em eventos culturais na região metropolitana do Recife e em casas de shows da música independente. E não podemos deixar de falar sobre uma de suas músicas autorais, Maré Viva, lançada em 2021 em parceria com Gabi Carvalho. A canção é uma fusão incrível das linguagens da música, da dança e do teatro de corpo, e está disponível nas plataformas de áudio. Em 2022 foi lançado o clipe da música que você pode conferir no YouTube. Para saber mais sobre o trabalho dessa multiartista pernambucana, é só acompanhar o Instagram @laissena, com 2 N's. Por hoje é só, espero que tenham gostado da nossa recomendação e fiquem ligados para mais dicas culturais aqui no nosso balaio. Até a próxima semana! E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, sempre às sextas-feiras, às 9 da noite.